Boa tarde a todos. É uma grande satisfação recebê-los aqui na nossa FEIS, nossa casa de acolhimento, de caridade e de amor. Sejam todos bem-vindos. Gostaríamos de pedir inicialmente que todos vocês, por gentileza, desligassem seus celulares ou silenciassem, para que o trabalho possa fluir de uma forma mais tranquila, serena, sem maiores intervenções. A nossa transmissão se faz através do YouTube e também pela TV7. Agora vou me autodescrever. Eu me chamo Osana, tenho óculos, um cabelo de mechas abaixo das orelhas, estou vestindo uma camisa azul, uma calça preta. Ao nosso lado, nossa palestrante, que está vestida numa blusa vermelha, blazer vermelho e calça vermelha. E a palestra da tarde de hoje tem como livro-fonte o Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa Patrícia Lins, que é a palestrante, irá falar sobre o seguinte tema: há muitas moradas na casa de meu pai. Inicialmente, vamos fazer a leitura da mensagem do dia, volume 2, que é de autoria da irmã Sheila, por intermédio de Cleito Levi, que saiu a mensagem Vencidos e Vencedores, item 15. O clima de competição desenvolvido pela sociedade atual induz o homem à busca constante da vitória a qualquer preço. Nessa atitude perversa, separam-se as pessoas entre vitoriosos e derrotados. É preciso vencer no campo profissional, nas aventuras afetivas, na conquista de títulos de bens passageiros. Na ânsia de vencer, muitos não medem consequências, deixando um rastro raro de dor por onde passam. Do ponto de vista espiritual, porém, o conceito de vitória e derrota é muito diferente. Há provações dolorosas que alçam o espírito à sublimação interior, tornando-o vitorioso sobre as mazelas que o afetavam por dentro. Do mesmo modo, muitos daqueles que na terra bradaram vitória ao submeter coletividades com força de terror, ao retornarem para a verdadeira vida, surpreendem-se derrotados perante a própria consciência. Por isso, não te entregues ao desânimo se a situação presente te conduz ao sofrimento. Lembra-te que para o espírito há derrotas aparentes que se convertem em vitórias definitivas e vitórias passageiras que trazem a vitória moral. Entrega-te à prece, agindo no bem e confiando em Deus. Foste criado para a plenitude e nada te afastará desta fatalidade espiritual. Acima de tudo, recorda-te de Jesus, que soube vencer o mal de incompreensões, dissolvendo a ignorância e a agressividade no bálsamo do perdão e do amor irrestritos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 10. O espírito só pode alcançar a felicidade completa quando se torna puro, pois qualquer impureza impede a sua entrada nos mundos felizes. É como um passageiro de um navio atingido pela peste, e que não pode entrar em uma cidade até que esteja totalmente descontaminado. Através das diversas reencarnações, o espírito se livra pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida, quando bem suportadas, fazem com que o espírito evolua, pois elas purificam e apagam as faltas. São como os remédios que limpam as feridas e curam os doentes, porque quanto maior for o mal,
mais eficiente deve ser o remédio. Aquele que sofre deve saber que cometeu muitos erros em existências anteriores. Por isso, deve ser grato a esse sofrimento, pois através dele vai antecipar a sua cura. Aceitar o sofrimento de maneira resignada, sem lamentações, é sempre proveitoso para o desenvolvimento do espírito. Caso contrário, terá que reencarnar para recomeçar tudo novamente, tantas vezes quantas forem necessárias. E assim, mantendo esse clima de prece, de gratidão a Deus por mais esta oportunidade, nesta casa abençoada, vamos suplicar os benfeitores espirituais, a presença entre nós, principalmente no sentido de envolver a nossa palestrante, a fim de que ela seja um instrumento de luz, de bondade, de amor. Que a misericórdia do alto jamais nos abandone e que esta paz, que neste momento estamos desfrutando, possa permanecer conosco durante os trabalhos da tarde de hoje. Que assim seja. Pati, a palavra é toda sua, querida, fique à vontade. Boa tarde, amigos. Esqueci o óculos, não estou vendo ninguém. Mas que seja uma tarde de muitas alegrias e reflexões sobre um tema tão oportuno. Aproveitamos para parabenizar a equipe doutrinada do Sheila, sempre escolhendo temas tão importantes, né, para as nossas reflexões, em especial nesse mês, temas concernentes ao Evangelho. Então, agradeço ao convite merecido da casa, em nome de Jaciara, estendendo a todos os trabalhadores deste santo lugar. Agradecer o concurso dos benfeitores espirituais, que sempre nos assistem para que as nossas migalhas possam ser repartidas para todos. E agradecer a presença de todos vocês. O nosso tema de hoje tem por base o capítulo 14 de João, especialmente nos versículos de 1 a 4. E é interessante que a gente possa entender o contexto no qual as palavras foram ditas antes mesmo de que a gente possa analisar o discurso de Jesus. O discurso esse que Kardec coloca logo no início do capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus havia introduzido o seu discurso de despedida e o clima entre os discípulos era algo melancólico. Ele falava sobre as dores, sobre a necessidade de preparo espiritual dos discípulos, para que eles tivessem coragem e entusiasmo para seguir adiante, ainda que não ao lado do Divino Mestre. E após anunciar a traição de Judas, há uma espécie de partição nesse sermão do cenáculo, que foi um discurso intimista de Jesus para com os seus discípulos. A partir de quando Judas sai, o discurso de Jesus se torna ainda mais confidenciável em relação àqueles que ficaram. E ele fala sobre a glorificação do Filho do Homem, ou seja, o início da sua paixão, dessa comemoração da Páscoa e ele como o Cordeiro Divino dessa ceia pascal. E ele elucida que daquele momento em diante permaneceria junto dos seus discípulos, mas por pouco tempo sobre a terra, falando sobre o sentido espiritual dos seus ensinamentos e das suas vivências até ali, que os discípulos, portanto, precisariam ter coragem para poder seguir adiante, ainda que sem a presença física do Mestre. E que para onde ele iria, os seus discípulos, pelo menos naquele momento, não poderiam ir, mas que ele vos prepararia o lugar para eles. E a gente vai entender o contexto disso. Aí vem o ponto alto desse sermão do cenáculo, que é o novo mandamento que Jesus apresenta. Um novo mandamento eu vos dou, amai-vos como eu vos amei. Sempre mostrando a coadunação do discurso do Cristo com o Antigo Testamento, amai ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Portanto, não veio destruir a lei e veio ainda dar um complemento. Amor aos vossos adversários, aos vossos inimigos e a todos,
no sentido de que eu não percebo mais quem são os meus adversários e quem são os meus inimigos. Todos considero como os meus irmãos em Deus, por conta dessa paternidade divina. E Pedro se perturba. Pedro, por ter idade mais avançada, se sentir responsável muitas vezes por organizar os discípulos em torno da mensagem do Mestre, por não ter a menor dúvida as características morais de Jesus, quer dar-lhe a vida e promete isso em palavras. Dou-te a vida, Senhor. Como assim? Eu não vou para onde você vai. Para onde você vai, eu vou, seja lá em que circunstância for. Como aquele espírito corajoso, aquele espírito que arrosta todas as consequências das suas decisões, dizendo, pouco importa se me flagelem, se me crucifiquem, se me penitenciem. Se eu estou ao seu lado, eu estou bem. Eu quero garantias, quero poder servi-lo em qualquer circunstância. Como nós, habituados a conviver com os nossos mestres e, por vezes, não medindo as consequências de certos testemunhos que, no fundo, sinceramente desejamos. Aquela era uma promessa de fidelidade. E, no momento, Jesus, inclusive, adiciona: darás minha vida, Simão? Em verdade, eu vos digo que antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Mas esse é um tema para outra palestra. Então, Jesus apresenta para os seus discípulos, sedentos da presença do Criador, da presença do amor de Deus, a face do Pai. Mas Jesus não pode apresentar a face com toda a sua realidade. Não suportaríamos, não conseguiríamos assimilar nem compreender. Então, Jesus, dentro da sua linguagem pedagógica e psicoterápica, mostra um pouco do grande poder de Deus, da sua magnificência, da sua onipotência e da sensação de eternidade e infinitude que a gente tem em relação às suas obras. E é nesse momento que Jesus mostra tudo de que Deus é capaz de fazer, justamente nos estimulando a confiança em si. Então é como se Jesus dissesse: eu vou mostrar para vocês um pouquinho de tudo aquilo que Deus é, mas que por conta da consciência ainda restrita, que será expandida mais adiante, vocês não conseguem perceber, a fim de que possa ser assimilável às vossas compreensões, às vossas percepções limitadas. E aí vem o discurso que está em João 14, capítulo, versículos 1 a 4. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, mas eu vou preparar-vos o lugar, eu virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Isso é super interessante porque Jesus consegue sintetizar com palavras simples que todos nós entendemos, uma mensagem de elevada profundidade que talvez ainda não tenhamos a condição de reflexionar sobre, de analisar nas suas entrelinhas. Mas numa análise superficial, a gente já entende o seguinte: olha, ele nos mostrou, através da exemplificação dos seus atos, qual é o caminho, como ele, em outro momento, inclusive, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para um lugar onde ele vai, ainda inacessível, por não estarmos preparados para desenvolver um trabalho equivalente com o que se espera neste novo lugar, a gente já sabe qual o caminho. Então, o que falta é o tempo necessário para que a gente possa empreender esforços íntimos de autotransformação para estarmos preparados a assumir esse lugar que já está posto. Jesus aniquila a questão de competição por um lugar específico ao seu lado. Ele quebra, ele faz uma fragmentação nessa ideia, cuja mensagem a nossa amiga leu aqui no início, no que diz respeito de que, por vezes, para atingir os meus objetivos, eu passo por cima dos outros, puxo o tapete dos outros, achando que por isso eu vou conseguir obter lugares privilegiados, sendo que, no que tange as coisas divinas, nós não precisamos trapacear quem quer que seja. Todos já temos lugares reservados, a grande questão
é o nosso preparo para chegar lá. E o mais intrigante é que Jesus não diz que cada um vai ter que se preparar para atingir esse lugar, como, por exemplo, em concurso público, em que a gente tem um edital, as vagas que estão sendo destinadas e tem uma série de recursos que a gente pode fazer uso para se preparar a fim de se submeter à prova e, quem sabe, conseguir alcançar, né, conquistar uma vaga daquela. Tem que enfrentar concorrência, tem que enfrentar uma prova com várias questões, às vezes uma apresentação perante uma banca, né, de ordem oral, inclusive. Mas não é essa a preparação que o Cristo diz. O Cristo diz que ele vai preparar o lugar. Como quem fala que fica calmo. Durante a sua vilegiatura carnal, você enfrentará provas, pedras e espinhos. Mas isso ainda não é o lugar que você espera em que você vai alcançar sua verdadeira felicidade. Eu estou preparando um lugar no qual todas as dificuldades pelas quais você passar serão os preparativos necessários para que você esteja adaptado a este reino divino. E o mais intrigante é que você não pode passar daqui para lá imediatamente. Esse preparo, nessas experiências, nesse caldo de cultura no qual estamos, neste mundo de provas e expiações, é justamente o passaporte para que estejamos no lugar do qual gozaremos da real felicidade, que ele chama de bem-aventuranças no Sermão da Montanha, outra passagem do Evangelho. Então é como se ele dissesse: fica tranquilo, está comigo, está com Deus, literalmente falando. Como se ele nos quisesse estimular a confiança e a entrega. E quando a gente observa esse discurso, num momento histórico e científico em que a astronomia era muito primitiva e rudimentar, e hoje, com o conhecimento que a gente tem, inclusive astrofísico, nós podemos asseverar que só a nossa galáxia possui mais de 200 bilhões de sóis. Se nós pudéssemos viajar na maior velocidade possível de um extremo a outro na nossa galáxia, isso duraria 100 mil anos, o que é humanamente impossível. Impossível, de acordo com a tecnologia muito avançada, aliás, de que hoje nós dispomos, e impossível, de acordo com a estreita vida física de que hoje nós desfrutamos. Mas isso atesta, sem argumentação em contrário, a grandiosidade do poder divino e a nossa pequenez perante o cosmos. Então é como se a gente refletisse o seguinte: se Deus é criador e mantenedor de tudo isso e continua criando segundo as palavras do próprio Cristo, imagina que gerência ele não pode fazer com respeito aos nossos destinos, às nossas vidas enquanto criaturas que foram concebidas à sua imagem e semelhança. Então, não há razão para exasperação ou desespero de nossa parte, achando que nós somos como folhas secas sossobrando ao sabor do vento, num barco sem rumo, numa nau, sem alguém que esteja dirigindo os destinos para onde nós vamos. E deve ainda nos dar estímulo, não apenas a confiança irrestrita no Pai Celestial, que mostra a sua competência pela harmonia de tudo quanto existe que criou, do infinitamente grande ao infinitamente pequeno, como também para voltarmos o nosso olhar para a mais corajosa e desafiadora viagem intergaláctica, aquela para dentro de nós. Porque nunca nos desconhecemos tanto. A descoberta de si mesmo, a descoberta dos nossos potenciais e capacidades para que possamos edificar esse reino dos céus, invisível aos olhos, mas real, dentro do próprio coração. Quando a gente observa as moradas espalhadas pelos universos, por que não dizer, que formam diferentes ambientes de ensino-aprendizagem apropriados às lições que do nosso estágio evolutivo precisamos experimentar. Um verdadeiro hospital de vidas dentro dos planos evolutivos da criação, que muitas vezes nos escapam. Às vezes, quando nós lemos a coleção A Vida no Mundo Espiritual, pelo Espírito André Luiz, a gente tem uma parca ideia. Recentemente, eu tenho lido a obra Libertação, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, em que ele fala sobre certas zonas purgatoriais, onde há muito sofrimento
e uma densificação muito grande da psicosfera, mas ele também fala de outros lugares, né? Estações transitórias, de consolo, conforto, refazimento para recém-desencarnados, e aí a gente começa a ter noção de quantas moradas diferentes o Pai Celestial concede, como nos assevera o próprio médium Divaldo Pereira Franco. Viajantes de nós mesmos, temporariamente internos nessa nave espacial que é o nosso corpo físico, aqui estamos, deambulando com os satélites da incompreensão humana, com os cometas dos desequilíbrios que por vezes nos aturdem e nos tiram de órbita, com as estrelas que brilham do sentimento do amor, se assim entregarmos a nossa vontade firme para teimarmos em relação ao clima de ódio que respiramos hoje, tanto no Brasil quanto no mundo. O reino de Deus, como Jesus asseverou, está no meio de vós, ou está dentro de vós, em algumas traduções. Então, se quisermos, podemos fazer um esforço para vivermos em Deus, com Deus e para Deus, porque em verdade não existe nada quanto existe fora de Deus. Para isso, visto que Ele já está dentro de nós, é necessário que nós voltemos o nosso olhar para os nossos sentimentos mais íntimos e paremos um pouco com as distrações que nos levam para o lado de fora e que muitas vezes são fatores perturbadores que geram distonias emocionais de variado curso e que requerem uma terapêutica especializada. Para que nós encontremos, portanto, esse Deus interno ou esse Cristo interior, é importante que nós desçamos a uma morada específica dentre tantas as criadas pelo Pai, a morada do nosso coração, dos nossos mais nobres sentimentos, para que nós possamos nos aconchegar aos misericordiosos afagos desse amor divino. E como que nós fazemos isso? Através da prática do bem, que suscita necessariamente o melhor de nós, porque no mundo há quem suscite o nosso pior. Há quem suscite os nossos defeitos, os nossos lados mais primitivos e primaristas, quem nos afete para que possamos responder de uma forma indecorosa e pouco gentil a certas insinuações caluniosas e injuriosas. Mas nós, que somos cristãos e espíritas, e, portanto, sabemos que, de acordo com o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, precisamos sempre buscar o melhor de nós e o melhor dos outros, onde quer que a gente vá, temos que nos habituar a começar a silenciar os nossos ouvidos para essas manifestações, aurindo, então, conforto, repouso, consolo, em relação às manifestações amorosas da espiritualidade superior que não deixa de nos assistir. Então, o problema não é da falta de assistência de Deus, mas talvez da quebra da nossa sintonia com os benfeitores espirituais que sempre estão ao nosso lado, para que possamos ter diretrizes diferentes de enfrentamento à dor e ao desespero que deambulam, que cerceiam a nossa existência. Tão frequente, aliás, em nossos dias. Daí os primeiros versículos de Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E nós somos herdeiros de tudo isso. Então, é como se Jesus dissesse, se eu estou falando, pode confiar. Confia de olhos fechados, porque Deus sabe o que Ele está fazendo e Ele já criou muita coisa. Na obra Dias Gloriosos, pelo Espírito Joana de Ângeles, no capítulo 22, Pluralidade dos Mundos Habitados, ela vai dizer que no universo se detectam aproximadamente mais de 100 bilhões de galáxias. Conhecemos a que ora habitamos, que é apenas uma. E na galáxia onde a Terra está, tem 250 bilhões de estrelas, e mesmo assim, isso representa, ante a grandiosidade do universo, nada mais, nada menos do que uma poeira sideral que se espraia pelo cosmos. Essa galáxia, considerada ínfima, muito pequena frente ao todo, tem a extensão de 120 mil anos-luz e o diâmetro de 30 mil anos-luz. Um ano-luz equivale a aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. É mais longe do que para Brotas, isso eu posso asseverar a vocês.
Então, nesse colosso, o sistema solar quase não tem significado. Não que ele não seja relevante, mas no sentido físico quantitativo, ele pode ser considerado um grãozinho perdido de pó, sem qualquer sentido astronômico. O que todos esses números significam? Que na casa do Pai, e é interessante porque Jesus diz na casa de meu Pai, no Evangelho há várias ocasiões quando ele usa meu Pai, nosso Pai, vosso Pai, nunca por acaso, porque Espírito puro tem economia de palavras, e suas palavras têm um significado sempre muito profundo. Então é como se ele dissesse, na casa de meu Pai, não de uma forma egoística, o Pai é meu e vocês que fiquem órfãos e desolados, mas na casa do Pai que eu concebo, do Pai que eu sirvo, do Pai que eu percebo, que eu compreendo, em que um dia vocês também vão de compreender quando a consciência estiver tão ampliada, a ponto de se dar conta dessa excelsitude que eu tento dar uma expressão muito pálida, por base nesses exemplos e nessas exemplificações que eu ora passo. Então, se na casa de meu pai tem muitas moradas, ou seja, são muitos mundos e muitos universos, quiçá, adivinha, ele dá conta de tudo. Então, confia. E confia também que sempre teremos oportunidades e recursos para as experiências necessárias para o nosso processo evolutivo. Ainda que não tenhamos tempo ou condições de dar conta nessa existência de todos os aprendizados que necessitamos para o nosso progresso moral, bastas reencarnações serão viabilizadas para que a gente dê continuidade ao trabalho. Então, em relação ao nosso processo evolutivo, podemos confiar que o recurso não vai faltar, e ele assevera. Se não fosse assim, ou seja, se não fosse verdade a pluralidade dos mundos habitados, a necessidade do preparo individual, a construção do reino divino dentro de vós, a importância do testemunho na ausência física do mestre. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência como essa, tipo, o professor está em sala de aula, passa uma atividade, se ausenta e os alunos começam a desenvolver os seus estudos, do tipo, você tem aulas de dança, de artes marciais ou outra coisa, o professor passa os golpes ou os passos, se ausenta para que os alunos ganhem esse protagonismo. Então, nos parece particularmente que essa experiência em específica é absurdamente importante para o processo de amadurecimento. E Jesus, qual pedagogo indefinível, sabia muito bem disso. A importância do testemunho na ausência física do mestre. Então, não fosse todas essas premissas, eu vou-lo teria dito. Então, é como se Jesus estivesse nos avisando da necessidade da edificação própria, de nutrir os valores divinos, de nutrir a confiança irrestrita no Pai, para que nós possamos nos esforçar nas nossas boas obras, ainda que não consigamos auferir o reconhecimento por parte daqueles que estão convivendo conosco. Porque hoje nós sofremos muito em relação ao feedback externo. Tomamos a opinião do outro como um balizador se eu estou no caminho certo ou no caminho errado. Eu já falei em algumas palestras em outros anos, eu deixei de acompanhar essa estatística para não ficar triste, mas os vídeos que têm maiores visualizações no YouTube têm um caráter duvidoso do ponto de vista ético. Então, não significa que por ser muito visto, muito aplaudido, muito bem curtido, é necessariamente coadunado aos valores que eu esposo. Perceba que não é um discurso puritano, mas no sentido de que eu não posso outorgar nas mãos do outro a validação por como eu conduzo a minha vida. Eu sou dotada de razão, de inteligência, de discernimento, e estou nos processos humanos justamente para conquistar cada vez mais sabedoria a fim de discernir o bem do mal. Afinal, a lei de Deus está íncita na minha consciência. Então, eu considero a opinião do outro. Ela é válida como referência e submetida ao crivo da razão para a análise daquilo que me serve, daquilo que me é edificante e relevante e daquilo que não é. Mas eu não posso tomar isso como base para as minhas próprias decisões, mesmo porque há responsabilidade. A responsabilidade com a primeira morada, talvez. Uma morada que não é exterior, que não é o nosso planeta, a nossa casa, não é a Fraternidade Espírita Irmã Sheila, mas a nossa casa mental.
os hábitos mentais que nós vitalizamos, que é para onde a gente vai depois que nós nos despojarmos deste corpo físico. É a estruturação da nossa morada que fazemos desde já, desde o tempo presente, o terreno dos nossos corações. Então, nós precisamos habitá-lo com zelo e com cuidado, discernindo os pensamentos que nós agasalhamos e nutrimos, vitalizamos. E isso, falar sobre as moradas e sobre essa edificação interior, nos faz recordar de Santa Teresa d'Ávila, freira carmelita do século XVI, vinda de uma família nobre, que decidiu ser monge aos 20 anos de idade e em 1577 escreveu um livro extraordinário intitulado As Moradas do Castelo Interior. Neste livro, ela vai dizer que o castelo interior é a árvore da vida que está plantada nas mesmas águas vivas do que é Deus, o que significa dizer que dentro deste castelo há uma morada primeira ou primeiras moradas na qual Deus está. E para que nós possamos acessar, porque essa poderia ser uma pergunta muito pertinente, se Deus já está dentro, por que eu não o sinto vivo no meu interior e sinto esse pendor para fazer o bem, seguir a caridade, praticar a lei de amor como se fosse algo automático? Santa Teresa d'Ávila vai explicar, porque até acessar as primeiras moradas eu preciso vencer certas resistências que denotam desvios dessa lei de amor, portanto a necessidade de trabalho íntimo. Ela diz, nossa alma é como um castelo feito de um único diamante ou de um cristal muito límpido, onde há muitos aposentos, assim como também no céu há muitas moradas. Então, para que Deus viva dentro de nós, é preciso que nós possamos compreendê-lo e internalizá-lo através dos nossos hábitos e dos nossos atos. A construção desse castelo interior é uma lapidação progressiva, um trabalho de superação de todas essas barreiras, de sucessivo desenvolvimento dos níveis de nossa consciência, para que nós possamos acessá-lo. Ela diz ainda que há muitas almas que estão em torno do castelo, que é onde estão os que o guardam e que não se interessam em entrar nele. E isso nos faz lembrar das nossas distrações, como às vezes nós estamos cheios de afazeres no nosso cotidiano normal e a gente se afasta daquilo que nós mesmos planejamos realizar para aquele dia, por conta dos convites que as distrações externas vão nos dando. Será que a gente faz isso com o nosso processo evolutivo e de aprimoramento moral? Sem sombra de dúvida. E vai acabando por nos desestimular desse enfrentamento de nós mesmos. Por isso ela diz que a porta para acessar as moradas do castelo interior se dá através da oração e meditação. Meditação não apenas o ato meditativo, mas a capacidade de análise, de perguntar, nos questionar sobre os nossos sentimentos, as nossas reações em relação a tudo que nos acontece. Por isso, Jesus nos elucida, ainda nesse capítulo 14, nos versículos seguintes. Vou preparar-vos o lugar, eu virei novamente, vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Ou seja, abre tua percepção para compreender Deus e fazer agora, enquanto é dia, o trabalho que lhe foi destinado como missão. Muitos de nós estamos hoje na Terra à busca de um propósito. Qual a minha missão? Qual o meu sentido de vida? Por que eu estou aqui? O que Deus espera de mim? Quase repetindo Paulo de Tarso às portas de Damasco. Senhor, o que queres que eu faça? E, na verdade, os chamados do Cristo nos chegam de várias maneiras, mas em nós, muitas vezes, há uma fuga ao dever. Por vezes, a nossa missão precipua de cuidar do nosso processo evolutivo, da construção da nossa própria felicidade, é permanecer em conjunturas desagradáveis das quais nós queremos nos deslindar. Porque, sob o ponto de vista do espírito imortal que nós somos, a paciência que nós temos naquela experiência vai ser muito útil para os novos trabalhos que a gente vai assumir em outras esferas, passados esses períodos aqui de provas e expiações. Muitas vezes a nossa missão não é nenhuma missão significativa do ponto de influir na sociedade na qual estamos imersos,
mas é uma missão anônima entre 4 paredes de um lar, que consiste em tolerar, suportar, ser amável, perdoar, os pequenos desafios que aparecem no dia a dia com pessoas nas quais nós renascemos juntos e que muitas vezes não nos suscitam amor. Amar dá trabalho demais. Portanto, deve sim ser considerado como uma nobilíssima missão. Aliás, o romance Renúncia, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, é todo sobre isso. Quão grandiosa é uma missão anônima entre as 4 paredes de um lar, que não é anotado, né, pelos podcasts e pelos vídeos no YouTube que viralizam por aí, que não está nas redes sociais, que não saem nas capas de jornais, mas que são reconhecidas pelo Pai Celestial. E que lugar é esse, afinal, que Jesus vem preparar aos seus discípulos e, por consequência, também a nós? Porque a essa altura a gente já deve ter entendido que os diálogos que Jesus entretece com os seus discípulos também nos atingem como novos seguidores do Evangelho ou assim tentantes. O Espírito Emmanuel nos elucida, na obra Fonte Viva, no capítulo 44, Tenhamos Fé, que o Mestre sabia que a construção do reino divino no coração de todos os homens seria marcada por um sentimento de deslocamento. Sabe quando a gente está fazendo uma coisa que intimamente a gente tem certeza que é a coisa certa, mas do lado de fora a gente só recebe incompreensão, caras tortas, denúncias em relação à nossa dedicação, como se nós não fôssemos compreendidos? É isso que Emmanuel vai dizer. Vivendo na condição de desajustados, como se nós nunca tivéssemos um lugar adequado para o desenvolvimento dos nossos ideais mais sublimes. E aí, a gente precisasse sofrer com a descaridosa opinião dos outros. Você é muito bobo por auxiliar as pessoas, covarde por tentar exemplificar a humildade, relaxado por buscar simplicidade nos seus atos, tolo por demonstrar bondade, servil por obedecer quando assim é justo, fraco por vivenciar a tolerância, fanático por trabalhar com devotamento, fingido por perseverar no bem. Então, o que Emmanuel vai dizer? Apesar de todas as incompreensões, se os fiéis discípulos do Evangelho perseverarem trabalhando, Jesus irá nos preparar um lugar com mais elevada esperança, a fim de reconhecer essa nossa fidelidade durante os testemunhos. Como ele mesmo vai dizer, continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do nosso verdadeiro lar, pois há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós, por isso tenhamos fé. E muitos nós estamos mesmo na condição de exilados, distanciados muitas vezes da nossa família espiritual, em relação à qual não tivemos mérito de reencarnar, por exemplo, nessa existência juntos. Mas ele nos segue, nos estimulando e nos dando força para os nossos desafios. E é por isso que no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai, especialmente no item 2, diferentes estados da alma na erraticidade. Kardec vai falar sobre a percepção individual de cada espírito justamente por conta da diversidade das moradas de ordem moral individual. Antes, só lembrando, erraticidade vem de errático, como um estado em que o espírito se encontra entre as suas encarnações. Não vem necessariamente de erro, como a gente encontra na internet em algumas passagens, né? Mas vem dessa condição de errático, como se não houvesse um lugar, um estado transitório, uma condição que varia conforme a nossa elevação moral. Logo, as muitas moradas podem ser interpretadas de 2 modos básicos que Kardec esmiuça no capítulo 3º, de acordo com a perspectiva das pluralidades dos mundos habitados e de acordo com a perspectiva nesses diversos estados do espírito na erraticidade. Ou seja, o estado feliz ou infeliz dos espíritos entre vidas, que varia o meio, o estado das coisas, as nossas sensações. Há uma questão no Livro dos Espíritos sobre isso, Ensaio da Sensação dos Espíritos, questão número 257,
ou seja, a forma como nós experimentamos a vida, seja encarnados ou desencarnados, e as nossas percepções variam ao infinito. E a gente pode, didaticamente, dizer que cada um, por isso, tem a sua morada em relação a uma psicosfera, a um clima mental que nós criamos e que nós vitalizamos. Alguns, por exemplo, não conseguimos nos afastar do meio em que vivemos. Continuamos imersos ou presos, atraídos pela densidade da crosta. Outros, alçamos o infinito, nos elevamos e percorremos o espaço e os mundos em novas estações de serviço. Nossos hábitos mentais são os que governam as nossas vidas. Daí a ideia trazida pelo Cristo em outra passagem de um espírito só para onde quer. Não onde pensa e quer, mas onde trabalha para estar. Então são diferentes moradas que sempre refletem esse nosso estado de consciência. E no mesmo mundo, porque Kardec vai fazer uma espécie de classificação que não deve ser tida ao pé da letra, mas apenas de ordem didática, no mesmo mundo há moradas particularmente distintas. Me refiro tanto do ponto de vista observável, objetivo, das diferentes moradas arquitetônicas em relação à construção civil, mas também de ordem psíquica e espiritual. Nós estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, e genericamente, se a gente tomasse uma média, estamos mais ou menos no mesmo patamar evolutivo, mas nem por isso nós respiramos o mesmo clima mental. Daí a imensa diversidade de afinidades e falta de afinidade que a gente se depara, e a diversidade também de patamares evolutivos, por assim dizer. Então, a infelicidade e o desespero numa experiência das trevas, as consolações e alegrias da luz, do amor e da justiça, todas essas moradas psíquicas são reflexos das nossas construções íntimas. E isso também reflete no planeta que nós habitamos. Primeiro, porque nós estamos atraídos e vivendo a experiência neste planeta, porque ele oferece as melhores condições para os nossos processos evolutivos. Segundo, que avançando moralmente, como vai elucidar Kardec nesse capítulo 3º, nós também conseguimos contribuir para o progresso material do mundo em que estamos estacionados. Porque a psicosfera do mundo nada mais é do que a soma coletiva das nossas psicosferas individuais. Então, cada um de nós contribui, e contribui com muita veemência para os mundos desditosos e os mundos felizes pelos quais a gente passa. Tem uma mensagem nesse capítulo de Santo Agostinho, duas mensagens, aliás, uma delas no item 16, Mundos Regeneradores, nesse capítulo 3º, em que ele vai dizer: contemplai, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóboda azulada, e entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, as estrelas, procurai as que levam a Deus, e pedi que um mundo regenerador vos abra o seu seio após a expiação na terra. Então, é como se, de tempos em tempos, nós fôssemos estimulados a observar a natureza e a grandiosidade do universo, pela consideração do firmamento, a fim de jamais esquecer que essa condição pela qual a gente passa é uma condição, e não um estado perene. Isso pode nos conduzir à calma e resignação importantes de prevenção, por exemplo, ao suicídio e à loucura. Tem uma passagem na obra Paulo Estevão, várias passagens da obra Paulo Estevão são extraordinárias, mas uma especial que eu me recordei agora e que é absurdamente bonita para a gente pensar na esperança, que é quando Gesiel e Abigail são presos junto com seu pai Jochebed. Gesiel tomou as dores, por assim dizer, do seu pai, assumiu a autoria do fato dele ter ateado fogo nas terras do questor, Licínio Múcio, questor romano, e eles passam aquela noite na prisão. Era uma prisão mal iluminada, molhada, úmida, infecta, mas tinha uma janela gradeada, mais uma janela. E o céu naquela noite estava estrelado. Então Gesiel pega os seus restos de roupa, porque ele tinha saído com a roupa do corpo, e ele tinha sido queimado, por conta de ter ajudado para debelar um incêndio do que seu pai foi autor. E ele arruma aquela roupa improvisada no chão,
formando um leito improvisado para o pai, que já era idoso, se acomodar. E o pai, torturado de remorso pelo que havia feito, porque não tinha conseguido auferir nenhum benefício da vingança e ainda tinha colocado os seus 2 filhos, que eram as maiores preciosidades da sua vida, naquela condição indesejável. Então, os dois irmãos, em momento algum, primeiro ponto, julgam o pai pelo ato, se queixam ou se deixam, né, levar por aquela tristeza e melancolia daquelas horas. Eles aproveitam a visão gradeada do firmamento para ponderar sobre a imensidade de Deus e refletem sobre aquilo que Jó, no Antigo Testamento, refletiu. Se Deus nos deu e Deus nos tirou, ele deve ter uma boa razão para isso. Então, guardemos o ensino e a oportunidade de estarmos aqui, de asseverarmos nessa hora difícil a confiança irrestrita do Pai, porque se talvez nós estivéssemos em casa, confabulando, conversando ao redor da mesa, nós não teríamos essa oportunidade de cogitar sobre a profundidade dos desígnios celestes. Então, aquele momento de entrega é um momento realmente que denota a superioridade moral daqueles dois, tão jovens, num momento tão difícil, mas que conseguiram colocar em prática isso que Santo Agostinho, séculos depois, vai dizer para nós em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, guardemos essa imagem. Kardec, na obra, nesse capítulo 3º, faz uma importante distinção, considerando o estado e o destino e os aspectos gerais dos mundos, como dissemos, não de forma rígida, mas de uma forma didática, só para que a gente possa marcar algumas diferenças. Então, ele vai dizer, os mundos primitivos, por exemplo, são aqueles onde se verificam as primeiras experiências de encarnação das almas humanas. Os mundos de prova e expiação, da qual a Terra é apenas um dos exemplares, são aqueles nos quais o mal ainda predomina e que nós estamos aprendendo a exercitar o bem. Joana de Ângeles Espírito tem uma expressão muito feliz, que ela vai falar que assim como o nosso corpo físico já tem automatismos, como os movimentos peristálticos no sistema digestivo, que vai empurrando o alimento, mesmo que a gente não esteja em pé, esteja comendo deitado, os movimentos peristálticos dão conta de empurrar o alimento durante todo o percurso. Nós também podemos desenvolver automatismos morais. Hoje dá trabalho. Acordar cedo para entregar a sopa, fazer o nosso esforço para angariar alimentos, ser simpático com aquela pessoa que a gente acha que é chata, perdoar o fato de alguém ter contrariado os nossos objetivos, ter se contraposto às nossas opiniões. Caridade é algo que dá muito trabalho, mas o nosso esforço de hoje gerará automatismos morais amanhã e ficará cada vez mais fácil. Então, nós estamos neste mundo justamente para que a gente tenha um bocado de lição propícia para esses desenvolvimentos necessários do ponto de vista das nossas virtudes, né, dos nossos valores morais. Mundos regeneradores é como aqueles mundos em que a gente dá uma pausa em todas essas provas e expiações. Ainda não são mundos plenamente felizes, mas onde nós podemos, entre aspas, repousar um pouco das fadigas de luta. Lógico que, depois de tantos esforços em mundos de prova e expiação, a gente não vai se colocar numa condição indolente, né, ou ociosa nos mundos regeneradores. Quando chegarmos lá, com certeza o trabalho será o nosso lema de vida. Então, esse repouso é muito mais uma espécie de bom ânimo, né? Como se fosse aquele 2 altos das brincadeiras infantis, em que a gente ganha um novo gás, mas movidos a continuar com o trabalho, até chegar nos mundos felizes, que aí, então, por mais paradoxal que possa parecer, a gente não tem um dia de paz, não no sentido da felicidade íntima, mundos felizes, onde o bem predomina e a felicidade é verdadeira, mas também onde mais se trabalha, justamente por conta desse progresso moral atingido e pela misericórdia e compaixão em relação a todos aqueles que sofrem, que estão em mundos inferiores em relação aos nossos. Então, é interessante a gente observar todas essas diferenças, justamente para perceber que esses mundos inferiores e mundos superiores pelos quais a gente transita são importantes
do ponto de vista de desenvolvermos esses nossos aspectos morais e conseguir nos estimular para trabalhar cada vez mais e sempre. Tem uma obra de Emmanuel intitulada Moradias de Luz, que é uma obra, na verdade, não de Emmanuel, mas de espíritos diversos, psicografada por Chico. E nessa obra, Emmanuel tem uma mensagem intitulada Frases de Emmanuel. Numa delas, ele vai dizer: a terra é precioso domicílio da lei do Senhor, onde cada criatura edifica o plano em que passa a viver. O que isso significa? Entre vidas, nesse estado errático, nós aprendemos, como por exemplo na tarde de hoje. Estamos aqui reflexionando sobre os ensinamentos do Evangelho, criando novas associações e análises sobre a pertinência disso nas nossas vidas, contextualizando e passando em revista talvez os nossos atos dessa semana e os propósitos dos nossos atos na semana que está vindo. É um momento de preparativo. Ainda não é a nossa prova, ainda não é o nosso testemunho. É um momento de alimento. E talvez um momento raro durante a nossa semana. Porque é bem comum que nós sejamos atropelados pelos afazeres, pelas demandas que apareçam na nossa semana e poucos momentos hajam para essa reflexão íntima. Por isso, talvez o maior desafio para o ser espiritual encarnado hoje na Terra não seja o que eu tenho que fazer agora, porque eu acho que eu estou parada sem fazer alguma coisa, mas muito mais um movimento de pausa. O que eu tenho de parar agora para fazer o que eu realmente preciso? Porque para que nós possamos voltar o nosso olhar para dentro de nós, não basta a vontade. A vontade, ela é imprescindível, mas não é suficiente. A vontade mobiliza os nossos recursos psíquicos para que a gente tenha o ímpeto de qualificar aquilo que a gente faz, observar como nós reagimos em certas situações e operar mudanças para que nós possamos ser e estar no mundo de um modo melhor. Mas, além da vontade, a gente precisa superar certas resistências. Essas resistências não serão marteladas à força de uma marreta. Elas não serão extirpadas como o fato da gente tirar uma erva daninha do lado de um trigo bom. Elas serão trabalhadas com muita paciência e aceitação do nosso processo de evolução, considerando o nosso estado de imperfeição. Então, se nós olhamos para a sociedade atual e flagramos a falta de paciência, a falta de amor, a falta de tolerância em relação às opiniões distintas, e quando os nossos desejos não são atendidos, a gente pode ter uma ideia de como nós estamos nos relacionando para conosco. Porque o amor, o problema do amor ao próximo é o problema do amor a si. A grande dificuldade que nós temos do amor ao próximo é justamente o ama-te a ti mesmo. E o amor a si mesmo é um amor bem pautado naquilo que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Um amor que é paciente, que não se irrita, que não busca as próprias manifestações e interesses, um amor que tudo espera, que tudo suporta. Será que a gente já vive esse amor em relação a nós? Porque o momento é esse. Então, a nossa experiência terrestre não é por outro motivo. Não importa o quanto que a gente fez em relação a horas de trabalho, mas o quanto de intensidade, de amor vivo esteve relacionado em cada serviço que a gente esteve à frente. Como Paulo fala, inclusive, nessa epístola, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, sem amor, nada disso me aproveitaria. Veja só, um ato que, aos olhos superficiais, é um ato de extremo devotamento e entrega, física inclusive, ameaçando a própria existência, sem o sentimento, sem a boa intenção. Eu não consigo aproveitar disso para o meu processo de evolução. Então é por isso que Emmanuel está dizendo que a Terra é precioso domicílio da lei do Senhor, onde cada criatura edifica o plano em que passa a viver. Nós escolhemos. E aí tem uma série de discussões sobre isso.
mas eu gostaria de ter recursos melhores, eu gostaria de trabalhar em outras lides, eu não concordo com certos pendores que eu tenho e empreendo esforços para tentar me modificar, mas o mal que jaz em mim ainda predomina. Paciência, perseverança, luta constante. Porque este é um trabalho que, com certeza, na maior parte de nós, não vai durar uma única reencarnação. E muitas vezes nós estamos acostumados e habituados esperando respostas rápidas, tanto para nós como para os outros. Criamos os nossos filhos, damos amor, atenção, matriculamos nas melhores escolas, as melhores condições. E a partir do momento, quando eles resgatam essa autonomia e começam a ter decisões e opiniões próprias, queremos coartar e cortar as asinhas, porque foge das expectativas que foram projetadas para com ele. Tudo são aprendizados. É importante que a gente possa refletir que, enquanto estamos aqui no planeta, porque a gente não sabe quando que a gente vai voltar para a nossa verdadeira casa. Recentemente, uma semana atrás, um amigo, conversei com ele num dia, no dia seguinte, não acordou. 55 anos do movimento espírita. Então, realmente, a gente não sabe quanto tempo mais a gente vai estar aqui. Daí a urgência para que nós possamos cuidar de como nós estamos dirigindo, conservando, organizando essa morada em que nós habitamos, a começar da nossa casa mental. Os pensamentos que nos chegam, muitas vezes não têm apenas fontes internas, mas também insinuações, induções de outras mentes encarnadas e desencarnadas. E a partir do momento que a gente assimila, ele passa a ganhar a nossa impressão digital, digamos assim, passa a ter a nossa aquiescência. E o que a gente vitaliza, a gente cresce. É como sintonizar num rádio, nas estações FM, ou na TV, ao fazer o zapeamento pelos canais. Eu não consigo prever a programação com quem eu vou sintonizar naquele instante, mas eu posso escolher o canal ou a estação no qual eu fico e permaneço. Do mesmo modo se dá em relação aos nossos pensamentos. O que a gente vitaliza ganha força. E um hábito criado, um hábito gerado por comportamento repetitivo, é muito difícil de ser deixado de lado, de ser desconstruído. Muito mais fácil é a criação de hábitos novos. Então, importante que quando estivermos aqui no nosso planeta, consigamos desenvolver essas novas formas de estarmos mais coadunados com a filosofia moral que escolhemos, com a lei de Deus que já está no nosso coração. Emmanuel também vai dizer que cada espírito respira na faixa de claridade ou de sombra, de dor ou de alegria, a que se acolhe através da atitude que assume perante a vida. Numa análise superficial, isso parece injusto, porque alguns poderão dizer, não, Patrícia, mas existem pessoas que passam por momentos muito graves de transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, e não escolhem permanecer nessas faixas, é verdade. O complexo humano tem diversas dimensões. Dimensão fisiológica, da nossa hereditariedade biológica, da neuroquímica cerebral, a dimensão emocional, psicológica, a dimensão cultural, tanto do ponto de vista familiar, no qual nós nascemos, quanto do ponto de vista social, em que nós também estamos associados, e a dimensão espiritual. Mas o que Emmanuel está dizendo é que, independente de qual seja a nossa vida, existe algo íntimo que se chama vontade, que é uma alavanca para a mobilização de recursos psíquicos para que a gente não permaneça entregue a esses pendores, a essas tendências, a essas predisposições, por assim dizer. Em outras palavras, que a gente lute e opte buscar recursos que estão disponíveis, seja dentro da casa espírita, através da prece, da irradiação, das sessões de desobsessão, muitos outros mecanismos, fluidoterapia, seja nos recursos médicos e psicológicos, seja de outras ordens, para que a gente possa assumir esse protagonismo e essa autonomia tão apregoada por Jesus, com o objetivo de que nós possamos
ter um outro destino, assumir uma outra atitude perante a vida, porque no final nós responderemos pelas decisões deliberadas que tomamos ou que deixamos de tomar. Em O Livro dos Espíritos, nós aprendemos, através da questão que Kardec direciona aos imortais, que em relação ao bem, não bastará não fazer o mal, mas é necessário que nós mobilizemos esforços objetivos para a construção do bem que queremos para nós e para os outros. E, por fim, Emmanuel vai dizer: o céu para nós começa na terra. Iniciemos, portanto, na terra a nossa escalada divina. Talvez um dos momentos mais extraordinários do Cristo com os seus discípulos tenha sido a transfiguração no Monte Tabor. Um momento de esplendor, em que o Cristo aparece ao lado de duas figuras tão importantes para o judaísmo e que ele preserva aquele momento para os seus discípulos mais próximos, João, Pedro e Tiago. Acima do Monte Tabor era aquela cena extraordinária, uma cena que mostra a imortalidade da alma, a bondade de Deus e a supremacia absoluta do ponto de vista moral de Jesus. Embaixo, no sopé da montanha, havia um pai às voltas com o seu filho, o chamado endemoniado epilético. E os discípulos que ali ficaram não conseguiram, com base na ameaça, expulsar, entre aspas, o demônio daquele rapaz. Jesus desce. E no momento que ele desce, como vai narrar o espírito Amélia Rodrigues pela psicografia de Divaldo Franco, ele diz: é necessário descer. Eles subiram para a montanha, tiveram acesso àquela cena extraordinária, mas era necessário descer. E ainda hoje, os benfeitores espirituais descem por ser necessário atingir as moradas ainda primitivas, para estender mãos caridosas, mãos de auxílio, mãos de suporte, quando os recursos materiais não chegam, os espirituais atingem. E nós também. Nós que ainda não podemos nos colocar nesses trabalhos de ser necessário descer, que estamos num planeta de provas e expiações para os nossos desafios muito comuns, muito cotidianos, compatíveis com as nossas possibilidades e que, por vezes, subestimamos as nossas potências. Recordemos, em nome desses benfeitores espirituais que nos assistem e que nunca nos negam o auxílio, que é necessário fazer hoje, começar hoje a construção desse céu divino, para que mais tarde tenhamos condição de descer em nome do auxílio a outros que ficaram na retaguarda. Há muitas moradas na casa de meu pai, e talvez a primeira delas, que seja de nossa responsabilidade, a limpeza, a assiduidade, a asepsia, a manutenção, seja o nosso próprio mundo psíquico, para que nós possamos escolher as lutas que nós travamos, não percamos tempo em discussões estéreis e infrutíferas e possamos eleger o amor como o norte das nossas vidas. Que o Senhor Jesus nos abençoe a todos. Uma noite de muita paz e pela atenção. Muito obrigada. Solicito. Convocamos os passistas para a transfusão de energia, que eles possam tomar os seus devidos lugares. E vamos procurar manter essa faixa vibracional, visualizando a imagem querida de Jesus na nossa frente, numa postura de acolhimento, numa postura amorosa, como se viesse a nos envolver com seu manto luminoso. E essa luz nos invade, nos harmoniza mais ainda,
e nos traz a certeza de que não estamos só nesta jornada a que nos propomos aqui na Terra. Obrigada, Deus, pela vinda do Teu Filho entre nós. Obrigada por tanta assistência. Obrigada pelos benfeitores desta casa. Obrigada por todos os trabalhadores espirituais que apostam em nós de forma insistente. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada por mais um dia. Obrigada por esta tarde abençoada. Obrigada pela nossa palestrante que se disponibilizou a estar conosco. Obrigada, enfim, pela vida. Que esta paz possa ser partilhada com os nossos amores, mas também, principalmente, mentalmente, em favor daqueles que ainda se comprazem a nos perseguir, a nos caluniar, a jogar o nosso nome na lama, quer encarnado, quer desencarnado. Tenha misericórdia, meu Deus, de todos eles. Suplicamos principalmente em favor das pessoas cujos nomes se encontram nesta mesa, que elas possam ser envolvidas com a tua luz misericordiosa. E assim, de posse desta serenidade, agradecendo o dom da vida, damos por encerradas as atividades desta tarde, suplicando a Deus que possamos retornar aos nossos lares devidamente amparados. E assim, desejo a todos uma boa noite, um bom início de semana. Que assim seja.